Com sabor incomparável. Camarão Select. À venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora. 99898-8882. Camarão Select. O sabor da natureza em sua mesa. São 8h05. Voltamos aqui no Folha no Ar, primeira edição. Um assunto aqui interessantíssimo. A pergunta do Arnaldo acontece o seguinte, eu não quero estar na tua tela para responder, não. Que é muito difícil realmente essa situação. Exatamente, sim, porque é difícil porque a gente está tratando aí de uma questão assim, de ética profissional, né? Então, como o Arnaldo falou, eu já atuei dos dois lados dessa esfera de atuação, né? Então, é difícil a gente dizer que, assim, que a prática jornalística, ela é isenta, é totalmente isenta seja questão ideológica, isso pessoalmente, né? O profissional, ele é uma pessoa, então não adianta dizer que ele não tem a sua carga ideológica embutida. Isso é balela. Que é balela. Aí vem a questão ideológica, que é de cunho pessoal, tem a questão da linha editorial da própria empresa em que ele trabalha, que também vai impedir ou exacerbar para lados que talvez não seja, um lado que não seja o que ele poderia escolher fazer, né? Você obedece, você é um funcionário, né? Então se você criar uma rebeldia a ponto de dar uma opinião, né, de fazer uma notícia, noticiar algo da maneira que você acha que é o correto e que seja contra a linha editorial da empresa, você está assinando a sua demissão. Então, assim, o que a gente fala a favor do jornalismo, na verdade, é que o jornalista, ele tem uma importância muito grande na questão do papel de sua ética, na questão, principalmente, assim, de estar retratando realidades, né? É o princípio básico. A questão de ser a verdade, é muito mais além do que isso, é a realidade. Então, ele tem um compromisso muito maior, e aí a gente pode abrir isso também para a questão do fake news, que a gente defende o jornalismo por isso, porque ele tem um compromisso muito maior com a questão da apuração. Então, a busca de comprovação, né, do que ele está noticiando é muito maior. Agora, como vai repassar isso e essa luta que ele tem em busca dessas comprovações é que diferencia a profissão do jornalista. E o profissional ético, que está muito embasado na questão das empresas jornalísticas, muito diferentemente do que está aí em rede social, e aí entra a questão do contraponto que você propôs aí, né, de como que a assessoria de imprensa acaba lidando com essa necessidade que o profissional de redação tem de chegar às informações e como que a assessoria faz isso. Não é que a assessoria vá esconder a realidade, né, mas da mesma forma que tem as suas particularidades nas empresas jornalísticas, as empresas que têm uma assessoria de imprensa também têm as suas particularidades e que o profissional tem que obedecer a alguns critérios. O que eu costumo dizer é que a gente, como assessor de uma empresa, a gente tem um papel fundamental de facilitar o trabalho do profissional. Sim. Eu não vou dar todas as informações para o jornalista, mas eu vou facilitar para que ele consiga, ou não, ter acesso às informações. Então, eu acho que o papel do assessor é muito nesse viés de facilitar o acesso da informação para o profissional que está buscando. É que muito parece a quem está... Eu também já tive dos dois lados, né? Falo com certa tranquilidade. Porque parece para quem está dentro de redação que o assessor tem uma vida muito mais simples, né? E pode até ser que não tenha a demanda do dia a dia, mas o gerenciamento de uma crise é uma coisa sem precedentes, né? Da noite sem dormir,
quando o seu assessorado está numa situação delicada, seja pessoa física ou jurídica, está numa situação delicada, e gerenciar uma crise realmente exige uma tranquilidade, uma serenidade mesmo para você lidar com o assunto de forma que você passe a informação sem que prejudique ainda mais a imagem do seu assessorado. É isso mesmo? Você viu essa mesma experiência? Exatamente. E agora, mais ainda, assim, está muito mais complicado, justamente por causa da questão da rede social. A rede social é uma coisa que o gerenciamento de crise, assim, eu gostaria de dizer assim, eu não consigo ainda assimilar como se resolve essa questão na rede social, porque é algo que é infinito, né? Quando você coloca algo lá, que seja fake news, ou que seja até mesmo uma denúncia séria, né? Como resolver essa questão dessa a divulgação em alta escala pela rede social, que você não tem nem como saber até onde foi, né? É muito mais complicado. Mas eu acho que assim, o principal papel também na assessoria é de você ter um contato muito próximo com os meios de comunicação. Porque até mesmo porque o profissional que está na redação, ele vai confiar no assessor a ponto de procurá-lo sabendo que ali ele vai ter um porto seguro. Então a questão da confiança entre os profissionais também é imprescindível. É interessante que as linhas de trabalho mais conflitantes que eu vejo ultimamente é exatamente o assessor de imprensa de órgãos governamentais e assessor de imprensa de clubes de futebol. É uma guerra constante entre os profissionais dos veículos. No esporte, então, é absurdo. O assessor de imprensa do Corinthians, por exemplo, do Flamengo, acha que o jornalista do veículo tal, do Sport TV, disso é inimigo dele. E o jornalista eu sei que a redação do Sport TV, eu estive agora na Olimpíada com eles, por quase 2 anos que eu trabalhei lá, não tem um dia que um jornalista lá de dentro não fala assim, pô, mas aquele cara do Vasco não dá informação, aquele é um safado, eu não sei o quê, ele esconde a informação, ele não dá. É uma briga impressionante, menos até do que na política. Na política as pessoas acho que estão sabendo mais ou menos como é que é a coisa, mas no esporte é um negócio complicadíssimo, porque não existe, tirando a política, nada com mais pressão no Brasil do que o futebol. Né? Mas isso acontece em todas as esferas. Eu sei. E aí a assessoria ela não pode privilegiar nunca, né? Um profissional ou um meio de comunicação. Né? Ele tem que estar de portas abertas a todos que procurarem por ele. Então, a gente, quando está assessorando, às vezes a gente faz o quê? A gente procura um profissional que a gente tem confiança e tenta, né, plantar uma nota, alguma coisa assim. Mas quando a imprensa nos procura, como você falou, tem que estar aberto a todo mundo. Isso aí é algo rotineiro para quem está na assessoria. Agora, Wellington, você falou sobre rede social e é um assunto extremamente importante, né? Todo mundo se sentir repórter. Né? A Globo começou com isso, com eu, repórter. Antes, né, cada um com seu celular mandava um vídeo, mandava uma informação, e depois isso isso cresceu de uma proporção sem tamanho em rede social. Como lidar com isso daqui para frente? Será que o brasileiro, de maneira geral, está conseguindo saber diferenciar? A última eleição mostrou muito isso, a propagação de fake news em rede social, tanto de um lado quanto de outro. Né? A gente fala que a campanha do Bolsonaro cresceu em cima de fake news, mas a campanha do PT também teve a propagação de notícias falsas, tanto que a campanha do Haddad chegou a ser condenado pelo TSE. Você acha que o brasileiro vai conseguir saber, em algum momento, diferenciar o que é rede social, ou já está, na sua opinião, o que é só rede social, o que é corrente, sem nenhum embasamento de apuração para valorizar o trabalho jornalístico? Olha, eu tenho uma grande preocupação exatamente por perceber que a população em si, não vou colocar aqui percentuais, porque eu não tenho esses números, mas é por uma avaliação muito particular, eu percebo até mesmo em grupos de amigos. Então, sim, assim, no nosso meio, eu consigo avaliar o seguinte, poucas vezes se compartilha um fake news por ingenuidade.
muitas vezes, e aí foi muito utilizado politicamente, o fake news intencional. Então, muita gente recebe um fake news na sua rede social, ela não compartilha porque acredita que aquilo ali é verdade. Muitas vezes ela está reproduzindo uma intenção. Então, seja política, muitas vezes também em outras esferas, mas ficou muito marcado na questão política, e a eleição realmente foi isso, um choque, uma guerra, né, de notícias falsas entre dois candidatos, pelo menos, concorrentes ao governo do Brasil. Então, assim, a questão do fake news ela está muito presente, mas eu acredito, e aí não sou só eu, mas assim, a gente tem muita esperança, Arnaldo, que passar dessa onda do fake news, que está tão falado, né? Na verdade, a gente tem esperança de que o fake news faça com que o jornalismo alcance um patamar de maior respeito, tendo em vista que, por causa, não só do fake news, né, mas por causa do fake news, também está colocando nos ombros dos profissionais da imprensa uma culpa que ele não tem. E é verdade. Agora, Arnaldo falou sobre intenção, e você também fala sobre intenção. É curioso como nessa última campanha presidencial, os dois candidatos polarizados acusaram o seu adversário de fake news. Mas eles diziam o seguinte: ele faz fake news, eu não faço. Quando a gente sabe que os dois fizeram. Os dois fizeram fake news, né? A equipe do candidato Bolsonaro, na época, cansou de usar notícias manipuladas e cortadas, tira do conteúdo, e também do outro lado, às vezes com ingenuidade, porque existem profissionais hoje contratados só para tratar de fake news. Ele não teve jogo de ingênuos não, Marco. Ele foi profissional dos dois lados. Não, mas a ingenuidade, por exemplo, do Haddad de acusar o Mourão como torturador do Geraldo Azevedo, ele simplesmente não fez as contas de que o Mourão naquele ano teria 15 anos, então poderia ser torturador de ninguém. E depois ele quis, então pergunta para o Geraldo Azevedo, ele tirou dele da reta. Então essas coisas, agora profissionalmente, o negócio está profissional. Sim, sim. Mas o negócio é profissional. Eu vou voltar um pouquinho, Wellington. E essa história da rede social de todo mundo se achar repórter, todo mundo não, a gente está generalizando, mas muita gente se acha repórter porque tem um celular e faz daquilo, tem gente que manda, né? Tem blog, eu recebo inbox que eu postei uma matéria no meu Facebook, né? Esse achismo de que todo mundo agora é jornalista. Como que você avalia isso sendo presidente da associação local? Enquanto entidade de classe, assim, todas, na verdade, a gente condena essa prática, e até entendendo o seguinte: se fala muito em crise ética no jornalismo, mas na verdade sim, existe um caos na comunicação. A chegada dessas ferramentas que veio para facilitar a comunicação, na verdade, criou um caos. Eu acho que também é o seguinte, eu acho que a gente está engatinhando ainda nessa questão. As tecnologias chegam, mas elas demoram um pouco para que as pessoas consigam assimilar, não o seu uso, né, mas o que esse uso causa para... Então, esses ruídos todos que acontecem, essa produção também de fake news, seja intencional ou por ingenuidade, sabe-se lá o que está passando na cabeça da pessoa que pega uma notícia completamente absurda e não tem nem o trabalho de apurar para saber se é verdade, se não é. Quem cria não é ingênuo mesmo, não, como o Arnaldo falou. Às vezes o ingênuo é o que repassa. Então, assim, na verdade, a gente percebe que a questão de todo mundo ser repórter, na verdade, cria um ambiente muito ruim para a informação. As pessoas que estão... E acabam criando situações bizarras, visto coisa que já foi noticiado até recentemente, vamos colocar aqui uma cena do dia a dia do jornalista, de um acidente em que está lá
uma pessoa ferida ou correndo algum risco, e que as pessoas hoje, o profissional sabe lidar com isso. Não só eticamente, mas também como se comportar em certos ambientes de riscos, né, seja para a vida da pessoa, ou até mesmo para a questão de não ridicularizar uma pessoa. A gente sabe lidar com essas questões. E a população, em geral, ela não tem esse conhecimento. E na ânsia, e hoje todo mundo quer dar furo também, né? As pessoas não sabem o que é isso, quer dizer, um objetivo que era do jornalista, hoje são das pessoas, então não quer dar um furo. Então soube que teve um acidente lá, corre 500 pessoas com o celular na mão. Exatamente. Aí a questão assim, aí a preocupação é com a ética de como lidar com essa informação, né? Como que você fotografa, por exemplo, uma pessoa em uma situação tão degradante e publica isso na sua rede social? Então aí você não tem a preocupação de que, de repente, essa informação vai chegar da maneira que você fez, sem o menor cuidado profissional, né? Já que você não conhece o que você está fazendo, você não sabe, você só está, na verdade, na ânsia de divulgar aquilo ali, e você divulga de uma maneira irresponsável. Mas, infelizmente, só para concluir, a gente sabe que a própria regulamentação da profissão passou por anos e anos de briga jurídica, e as associações, na verdade, a gente faz campanhas, a gente procura colocar a nossa opinião, mas, infelizmente, foi uma onda que veio já de muitos anos de desvalorização da profissão, né, passando pelo Congresso, chegando ao Supremo Tribunal Federal, e aí se perdeu muito a questão do respeito à profissão de jornalista. Eu acho que isso também teve um lado intencional de lá de cima também, sabe? Porque nada me convence de que de repente, de uma hora para outra, se tira a obrigatoriedade de uma preparação universitária ou profissional de uma profissão. Mas, na verdade, assim, o argumento que eles utilizam é que assim, a questão, a prática do jornalismo, sendo restrita a um grupo, esse grupo que estudou para fazer a sua profissão, é a questão da liberdade de imprensa. Então, o argumento deles é esse, né? Dentro da liberdade de imprensa, você não pode restringir o acesso para certos grupos. Só que aí balela isso, que na verdade a gente sabe que foi uma intenção, foi uma atitude feita para atender pequenos grupos de empresários. É lógico. Então, desvalorizar a profissão, baixar salário. E outra coisa também que chama atenção é justamente por enfraquecimento dos cursos de jornalismo. Porque à medida que as pessoas deixam de fazer a sua graduação, acabam deixando de fazer também pós-graduação, mestrado, doutorado na área. É lógico. E são essas pessoas que estão fazendo o quê? Elas estão estudando a prática do jornalismo. Então, a produção científica, para se entender o jornalismo, também fica prejudicada. Entendeu? Então, na verdade, a gente percebe que não querem que pense a profissão. Né? Às vezes você vê a luta, né, de se completar uma turma de primeiro período. No próprio Uniflu tem esse problema seríssimo. Sim. Você tem o primeiro período que o nosso estagiário, até que é excelente, que não chegou ainda, que é o Jean, ele está no primeiro período. O meu filho, quando entrou para o segundo período, porque não tinha o primeiro período. Não completou, tinha uns 3 só alunos, então eles pegaram esses 3 alunos que passaram, jogaram no segundo período. Aí tem, na própria arquitetura, no Uniflu, tem períodos que não existem. Então, o que está acontecendo? Eu lembro quando eu comecei... Investimento nenhum nos cursos. Sim. Quando eu comecei em 2010, minha turma era muito grande. A gente encheu uma sala daquela e a gente terminou com 10, 12 no máximo. E ainda desses 10, 12 tem uns 5, 6 no qual eu me incluo que não terminaram o trabalho de conclusão de curso ainda, né? Desde 2013.
quase todo semestre, toda a faculdade, não consigo terminar esse trabalho de conclusão de curso, apesar de exercer a profissão desde 2012, por causa dessa facilidade que é. Você publica 3 matérias assinadas, leva ao Ministério do Trabalho e você sai com o registro de jornalista. Eu tenho por obrigação, tive que ter por obrigação na época que eu fui contratado, se eu não tivesse o registro não seria contratado. Mas eu acho um desrespeito com a profissão, de maneira geral. Eu também acho. É um desrespeito, porque a pessoa cursa 4 anos, eu passei pelo curso todo, fiquei pendente em uma disciplina, propositalmente, porque eu estava fazendo assessoria na época, não dava, foi ano eleitoral, enfim. É um desrespeito com a profissão. E quando a gente fala nisso, a gente fala muito no crescimento, no respeito ao profissional. Agora tem um outro lado também, que não é o nosso, mas eu acho que dá para a gente compreender, que é a questão empresarial. O dono de um grupo de comunicação, que seja, por menor que seja, ele manter salário, manter funcionário, na concorrência com esse crescimento de todo mundo repórter, é muito complicado, até porque, eu não sei se é a sua visão, mas acho que a gente caminha aí para que o jornalismo online faça o que a Folha de São Paulo faz hoje, conteúdo fechado só para assinante, assinaturas com valores mínimos para a internet no Globo e no Estadão. Acho que o caminho do jornalismo, economicamente, pensando de um lado que não é nosso, do lado do empresariado, é realmente esse, é ajustar para que possa ter algum tipo de recurso ali e afinar... Pay-per-view. E afinar aí o que você tem de informação a oferecer com algum tipo de remuneração? Eu percebo também o seguinte, que né, nessa questão, eu não tenho dados para colocar com certeza, mas eu gostaria muito de perceber o seguinte: será que com essa abertura as empresas jornalistas estão contratando mais pessoas sem formação? Eu creio que não. Uhum. Também não. Na verdade, não estão contratando. Tá? Na verdade, as redações, as empresas que tratam de jornalismo, elas estão, na verdade, demitindo. E não está tendo... Com ou sem formação? Com ou sem. Estão demitindo e não está tendo uma recolocação desses profissionais ou dessas pessoas que foram beneficiadas com essa decisão, com o projeto de lei lá do Congresso e depois com a decisão do Supremo. Então, na verdade, não está tendo uma substituição. Existe apenas uma supressão da carreira. As empresas estão diminuindo de tamanho. A própria questão da tecnologia também facilita isso? Facilita que se reduza a equipe. Eu lembro da minha época de militância aí nas ruas, de trabalho de rua, o quanto era necessário de pessoas, muitos técnicos. Você pega na televisão, por exemplo, né, precisava de 4, 5 pessoas para fazer uma reportagem de TV. Hoje, aqui, a emissora local, já só sai a repórter com o celular. Chamada abelha, né? Já edita no mesmo local. Exatamente. Então, assim, na verdade, eu vejo que também tem essa questão, mas eu acho que, na verdade, não veio para substituir, porque essas pessoas também não estão entrando para o mercado de trabalho. E uma saída que as empresas estão colocando, na verdade, é aderir a essas novas tecnologias. Hoje não se sobrevive mais. Eu sou uma empresa, sou um jornal impresso. Não vou conseguir, não tem venda de banca, como você falou, nunca, na verdade, nunca foi o alvo principal assim, da receita da empresa. Sim. A venda em banca. A assinatura, a questão classificados, principalmente durante um período, os classificados que hoje, de uma certa forma, são substituídos por OLX da vida, Mercado Livre e outras coisas. Nossa, teve época que o JB e o Globo disputavam no domingo, qual que tinha um classificado mais pesado, mais grosso. 3, 4, 5 cadernos. E o que está acontecendo assim, para o profissional é que ele hoje tem que ser um multiprofissional na imprensa. Então não adianta, o cara, eu só gosto de escrever. Não vai. Hoje em dia, antigamente podia ser, o cara podia ser um excelente redator, mas hoje em dia ele tem que... como diz na brincadeira, né? Bater o escanteio, correr para a área e cabecear e fazer o gol. Então, em algumas profissões a especialização está cada vez mais
definida, né? Por exemplo, ortopedia, um cara que só faz joelho, daqui a pouco vai aparecer um cara que só faz joelho direito e o outro joelho esquerdo. Na nossa profissão, pelo contrário, né? Cada dia mais você tem que ser multimídia, multimídia, né? exatamente. Você tem que ter multimídia, você tem que trabalhar no ambiente online, trabalhar, ir para frente das câmeras mesmo não gostando, mas quando precisa, e é rádio, você tem que estar pronto para atuar em qualquer área. Timidez, É justamente por esse perfil empresarial também de suprir essa questão de não ser unicamente um veículo, sabe? E aí você acaba tendo o jornal, aí o jornal online, que é uma outra característica, e aí para o jornalista, não só na própria prática, né, da escrita, é complexo, porque ele também tem que se adaptar. E aí, porque você escrever para um jornal impresso, você vai fazer de um jeito, se você vai fazer online é de outro jeito. Não adianta você pegar, mesmo na mesma empresa, você pegar o mesmo texto que você fez para o impresso e jogar para o online, que não vai dar certo. Uhum. Então, assim, cada vez mais o jornalista, na sua prática, ele está tendo que se especializar e, na verdade, se tornar um multiprofissional. Especializar em tudo, como disse ele, em multimídia. Agora, o Marcelo Almeida, meu celular descarregou, estava mandando mensagem aqui falando sobre Marcelo Almeida, que é diretor do Antônio Sarlo, e ele é de São Paulo, estava falando aqui sobre 2 emissoras de rádio que há muitos anos já usam, meu celular descarregou, não tem como eu ver o nome das emissoras, já usam essa questão do ouvinte repórter. Não é que isso seja o grande problema. O problema é quando isso se torna a regra, né? Você não tem o repórter para apurar e fica na superficialidade do que a pessoa repassa. Como o Hélito colocou aqui, a gente quando vai cobrir um acidente, a gente não vai com o celular na cara da pessoa ferida, né? E normalmente o que se faz hoje, né, sobretudo em rede social, é botar a cara da pessoa ali, pessoa ferida, pessoa morta, atrás de ganhar curtida e ganha, né? O pior é isso, porque o povo, de maneira geral, gosta de saber das tragédias. Mas isso foi institucionalizado pela Globo, na Profissão Repórter do programa, né, do Caco Barcelos. Isso foi totalmente institucionalizado, um custo baixo. Né? Na CBN tinha isso, tem isso, na CBN e no jornal Globo. Você tem essa parte, mas a interação é interessante, porque até um cacófago aqui, mas é interessante realmente que você tenha esse feedback com quem você trabalha, comentários em blogs, comentários em redes sociais, tendo que moderar muitas vezes. Agora não pode sobrepor ao profissional. Mas a gente está chegando ao final, a gente vai ficar nessa discussão aqui o dia inteiro falando sobre, porque sempre rende. Conta um pouquinho pra gente sobre a IC fora das comemorações de 90 anos. Encontros, palestras, quais são as atividades que a Associação de Imprensa Campista desenvolve durante todo o ano? Bom, a gente lá na Associação de Imprensa, para quem não sabe, a gente tem uma sede própria. Essa sede foi inaugurada em 1944. Então estamos aí com 75 anos do prédio, comemorados esse ano também. E fica ali na rua Tenente Coronel Cardoso, 460, ao lado ali da antiga Oi, né? Aquele prédio da telefonia. Foi várias coisas ali. Bom, a gente tem várias iniciativas ali, e eu costumo dizer que a Associação de Imprensa Campista ela faz muito mais pela comunidade, com o seu papel de difusor de cultura, do que para a própria categoria. Então, vamos elencar alguns projetos nossos, que é o cinejornalismo, que a gente faz esporadicamente, mas que não é voltado só para os jornalistas, mas para a comunidade, que é você exibir filmes em que o jornalista ou o jornalismo é protagonista nessa ficção que seja, para que seja discutido o papel do jornalismo na sociedade. A gente faz algumas ações culturais na nossa sede, fazemos algumas ações culturais também fora da sede, temos participações efetivas nas bienais do livro, sempre com nossa presença, com lançamentos de livros de jornalistas, juntamente com a associação, com a Academia Campista de Letras, a gente criou em 2015 talvez seja uma das mais recentes, mais importantes contribuições da Associação de Imprensa Campista para o município, que foi o Festival Doces Palavras, que é um festival que une as nossas tradições,
É um festival que tem o objetivo de discutir a nossa identidade, de reforçar essa nossa identidade. E esse festival acontece sempre no mês de setembro. Então, esse ano a gente vai ter a 3ª edição, em setembro próximo. Atualmente, infelizmente, a gente está passando, longa idade, a gente acaba tendo também algumas dificuldades mais aparentes. Tendo em vista que com 90 anos de associação, 75 anos de prédio, a gente, esse ano, foi pego de surpresa, não tanta surpresa assim, tendo em vista de reconhecer o tempo de vida do nosso prédio, de algumas fragilidades. A gente teve agora recentemente, e por isso também justifica o fato da gente estar fazendo atividades comemorativas dos 90 anos fora de nossa sede, por uma questão de segurança até mesmo do uso da sede, porque recentemente a gente passou por uma infestação de cupins e que infelizmente atingiu o telhado do prédio e até chegar ao ponto de cair parte do telhado. E aí a gente fez apenas uma obra de emergencial. Na verdade, o que tem acontecido, até mesmo porque a Associação de Imprensa Campista passa por décadas, né, por uma dificuldade muito grande financeira. A gente é uma entidade que não recebe nenhum subsídio, nenhuma subvenção pública de nenhuma espécie. Então a gente sobrevive unicamente de aluguéis de pequenas salas que a gente tem no térreo, e esses aluguéis, a gente, na verdade, não consegue nem pagar com as nossas obrigações, seja ela com impostos, que a gente não está livre, e com o dia a dia da manutenção do prédio. Então a gente, você ter ideia, a última grande reforma que a gente teve no prédio foi em 1995. De lá para cá, por dificuldade financeira, a gente vai fazendo paliativos. Esses paliativos, na verdade, não resolvem o problema. Então, uma grande missão que a gente tem nesse aniversário de 90 anos é buscar alguma alternativa para uma reforma do prédio. É uma meta que a gente não conseguiu chegar ainda. A gente, momento de crise no país, a gente não está conseguindo nem enxergar como chegar a essa meta, mas assim, é um grande desafio para a associação para esse ano de 90 anos, é a reforma do seu prédio. E é por isso que a gente vai agora, já aproveitando o encerramento da entrevista, convocar toda a população de Campos para o encerramento desse mês de aniversário da IC, que vai acontecer na sexta-feira próxima, né, dessa semana, lá no Museu de Campos, com uma mesa que vai abordar 2 parâmetros. A gente vai ter a presença lá da historiadora do Arquivo Público, a Rafaela Machado, que vai fazer uma palestra sobre a imprensa em Campos, né? Ela vai abordar a imprensa de maneira geral. E também teremos a presença lá do Herbson Freitas, jornalista, o presidente de maior tempo lá da IC, ele ficou 14 anos como presidente da IC. Ele vai contar um pouco da história da associação, e logo em seguida, após esse bate-papo, a gente vai ter a abertura aí sim da exposição Memória da Imprensa Campista, e aí a população está convidada de comparecer lá para vivenciar a pré-história do nosso jornalismo em Campos. Essa exposição vai ficar aberta, é gratuita a entrada, e vai ficar lá cerca de 2 semanas à disposição de toda a população. Bom, Wellington Cordeiro, nosso convidado de hoje, parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta que né? Desprendimento de quem quer que esteja envolvido com a Associação de Imprensa Campista. E volte sempre. Muito obrigado pela presença, volte sempre. Esses papos são importantes até por uma perpetuação da nossa profissão, que a gente gosta tanto, que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, a despeito de todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia.
Resiliência é a palavra-chave. Então, verdade. eu quero aqui encerrar e agradecer muito ao convite do Arnaldo, do Aloísio e a você também, Marco. Assim, a nossa participação aqui é assim, uma exaltação, na verdade, do papel da IC para a sociedade de Campos. Obrigado, Arnaldo. Fica comigo, porque a gente ainda tem uns comentáriozinhos a fazer. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a